E a casa tinha um ar de muito abandonada. Era uma coisa com ar de filme de terror. Gente, meu celular tocou como se fosse 5h30. Eu estava em um lugar completamente diferente e tive que andar quilômetros para realmente chegar no meu destino. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Contos de Terror para Dormir. Eu sou Patrícia e hoje o vídeo vai ser de relatos de falhas na Matrix. E fique até o final do vídeo porque eu vou contar uma situação que aconteceu comigo também. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, bora para as histórias. Estava num arrastão no litoral. Começou bem, né? Com um grupo de 10 criminosos apontando a arma para mim e berrando enquanto vinham em minha direção. Eu só fechei os olhos. Quando abri, estava em outro lugar. Sã e salva, não sei como até hoje. Gente, nunca tinha ouvido uma história assim. Fecha o olho e tem outro lugar? Que loucura! Há alguns anos, eu e meu namorado, na época voltando de passeio, decidimos comprar umas besteirinhas para comer. Tinha uma banquinha na frente do condomínio. Enquanto eu comprava, ele foi estacionar o carro. Tudo bem até aqui. Porém, quando entrei no condomínio, procurei por ele e não vi ele pelo estacionamento. O apartamento era baixo. Eu olhei, mas as luzes estavam apagadas. Pensei, deve estar no caminho, vou subir. O elevador estava no andar dele e tudo. Mas quando cheguei no apartamento, estava tudo escuro. Pensei, então ele ainda não subiu e fui para o banheiro. A porta do banheiro era de frente para o quarto dele. Quando terminei de usar o banheiro e abri a porta, ele já estava com a bermuda que ele usava normalmente para dormir e sem camiseta de costas, mexendo em algo na cama. Nisso ele virou e foi para o fundo do quarto. Quando sumiu da minha vista, ele entrou no apartamento. Nossa! Eu fiquei em choque e ficava repetindo, mas você estava aqui na minha frente. E aí vem um relato dele. Enquanto tudo isso acontecia comigo, ele disse que estacionou rapidinho e ficou me esperando na porta do prédio. Como eu demorava, ele olhou para a sacada e viu que a luz do quarto estava acesa e pensou, ela já subiu. E quando chegou no apartamento, me viu assustada na porta do banheiro. Gente, que loucura! O tempo todo ele esteve na porta do prédio me esperando. Eu, quando entrei, fui direto para o banheiro sem acender nenhuma luz. E até hoje a gente se pergunta o que aconteceu. O mais bizarro é que aconteceu com os dois ao mesmo tempo, né? Ganhei um colar escapulário que era da falecida avó de uma amiga, quando a visitei em outro estado anos atrás. Quando voltei para casa, ela me perguntou se eu tinha esquecido o colar por lá. Falei que não, mostrei que estava até usando ele naquela hora. Ela, chocada, me mostrou por ligação de vídeo que outro colar, com o mesmo escapulário, brotou no quarto dela, simples assim. Depois disso, todo mundo da família confirmou que não existiam dois escapulários idênticos e seguimos sem saber a origem do segundo. Eu já ouvi história assim, também, de objeto repetido. Bizarro. Quando eu era criança, a casa onde eu morava e a do vizinho eram separadas por uma cerca de madeira. Eu tinha uns 8 anos e um dia uma das madeiras da cerca ficou solta. E eu atravessei para a casa do vizinho e lá tinha uma velhinha sentada na área. Ela ficava fazendo crochê e me deixava ficar deitada na área dela. Sempre colocava uma almofada vermelha, com aquelas capas bem de vó, sabe? Para eu deitar. E nunca, absolutamente nunca me deixava entrar na casa dela. Um dia, eu dei uma espiada lá dentro e a casa tinha um ar de muito abandonada. Era uma coisa com ar de filme de terror. Tinha umas coisas estranhas dentro de vidros. Eu não lembro bem o que eram, mas eu lembro que ela ficou muito revoltada comigo e me mandou voltar para minha casa. Afinal, eu tinha desobedecido. Atravessei a cerca e nunca mais vi a velhinha. A parte macabra às vezes eu passava horas lá, até ficar quase de noite, mas quando eu atravessava a cerca, era como se eu tivesse ficado só alguns minutos fora. Ninguém nunca sentiu minha falta, porque era uma coisa muito rápida. E detalhe, na casa do lado morava um homem e a mulher dele. Não tinha nenhuma idosa lá. Não existia uma senhorinha morando naquela casa. Sério, até hoje não sei explicar isso. Você foi pra onde? Pra Sete Além, né? Não é possível.
Saiu em um segundo e voltava. Nossa, que loucura. Quando eu estava grávida da minha filha, estava parada no sinaleiro. Aí ele abriu, eu arranquei, uma moto furou o sinal e bateu no meu carro. No momento do impacto, eu estava novamente parada no sinaleiro fechado. Quando ele abriu, eu esperei. A moto furou o sinal e só então eu fui. Gente, que doideira. O Waze me avisou, acidente à frente, reduzia. Não tinha acidente. Ele aconteceu na minha frente. O carro que estava na frente rodou e entrou embaixo do caminhão. Gente, é muito louco. Acordei, olhei o celular, 1h06. Dei TT pro bebê. Ele fez cocô, troquei, fui no banheiro e voltei para dormir. Fui dar uma conferida na hora, 1h06. Travei o celular e destravei e o mesmo horário. Peguei o celular do meu esposo, 1h07. Como eu fiz tudo em 1 minuto? Só para dar mamar vai no mínimo 15 minutos. Será que não era 1 hora? Ah não, mas aí também seria 7 minutos de diferença. Sei lá, às vezes tá tão cansada que olha errado a hora, não sei, né? Uma vez acordei com meu despertador tocando. Na época acordava 5h30. Conferi 3 vezes o horário porque parecia que eu só tinha piscado e tava lá, 5h33. Levantei, me arrumei como de costume, mas em algum momento me deu estalo de que estava muito escuro, o suficiente para não ser 5h30. Fui olhar o celular e lá estava, 00:30. Gente, o celular tocou como se fosse 5h30. Quando criança, coloquei o copo com água na mesinha ao lado da cama, como de costume, e ao desligar a luz bati a mão, o copo virou, ouvi o barulho da água derramando, o barulho dos detalhes do vidro do copo girando deitado. Liguei a luz e ele estava lá, intacto, com a água dentro. Ai, que medo! Antes de engravidar do meu filho, eu havia ido ao shopping comprar um presente para um chá que teria na empresa. Era a roupinha de um menino. Comprei também o primeiro body para o meu bebê que ainda não existia. Morava num cruzamento famoso por ter batida de carro. De repente, parada no semáforo, começou a passar a minha vida diante dos meus olhos, lembranças de bebê, de criança, adolescência, faculdade, casamento, e em menos de segundos pensei, nossa, se eu morrer hoje, meu esposo nem vai saber que esse body azul é do nosso filho que ainda não existe. Eu vi uma luz de farol acertar no meu carro. Pisquei, estava no semáforo ainda, hesitei um pouco e fui. Por segundos não sofri um acidente. Só vi quando os carros quase bateram, mas eu consegui desviar. Ele ia acertar meu carro em cheio bem do lado do motorista. Por um milagre consegui passar. Parei e meu esposo apareceu correndo. Ele estava na porta de casa a poucos metros esperando eu chegar. Desceu porque jurou me ouvir chamar. Meu Deus! Que loucura! Um dia eu estava no ônibus vazio. Avistei um prédio que ficava próximo ao meu ponto e já levantei para descer. Fiquei olhando pelas janelas para confirmar. Vi meu ponto e desci. Quando o ônibus arrastou, eu estava em um lugar completamente diferente e tive que andar quilômetros para realmente chegar no meu destino. Nossa, tu foi parar aonde? Uma vez meu filho mais novo entrou no meu quarto chorando, dizendo que o irmão tinha brigado com ele e saiu. Deviam ter, respectivamente, 6 e 8 anos na época. Fui resolver a questão e estavam os dois sentados brincando em paz. Perguntei à minha mãe o que tinha acontecido, já que ela estava desde o início com eles na sala. Ela não entendeu a pergunta. Eu falei, ele foi lá no quarto chorando, disse que tinham brigado, e minha mãe respondeu que ninguém tinha saído da sala. Eu já ia achar que eu estava alucinando, vendo coisa, fantasma, qualquer coisa. Uma vez estava dirigindo e virei uma rua, todos os pedestres estavam parados e os carros e motos também. Parece que só começaram a se movimentar depois que entrei naquela rua. Pareceu aqueles bugs do GTA. Que isso, gente. Uma vez cheguei em casa, 8 horas da noite. Sentei na cama para tirar a sandália. Peguei o celular para mexer e era 4 da manhã já. Não entendo como dormi tão rápido. Parece que não dormi, sei lá. Gente, que doideira. Eu tinha uns 6 anos, dormia em um beliche. Acordei muito assustada e atordoada, tipo desesperada. Veio minha versão com 37 anos, me apresentou e me acalmou. Não, como é que com 6 anos tu pensa um negócio desse? Gente, quando eu tinha 37 anos, recentemente sonhei que estava na casa antiga
indo abraçar minha versão de 6 anos, pois ela estava desesperada. Até o cheiro do cabelo dela eu senti. Ah, que medo. Talvez eu seja doida, mas quando eu tinha uns 19 anos, estava sozinha em casa. O telefone fixo que tinha a Bina, vocês lembram disso? Lembro. Tocou. Na Bina, o número do meu celular. Eu fiquei, hã? Atendi, alô? E minha voz repetiu, alô? Desliguei meio sem entender nada. Fui até meu quarto e meu celular estava em cima da cama. Agora eu vou contar a situação que aconteceu comigo. Tem exatamente 2 anos. Eu estava na casa do meu tio, sentada. Aí de frente tinha um armário com um espelho. Aí desse espelho dava para ver a porta de vidro que dava para a varanda. E a porta de vidro dava para ver o reflexo dos prédios de fora. E aí desse espelho eu conseguia ver o reflexo dos prédios. E quando eu olhei, era como se eu estivesse passando de carro, porque estava em movimento os prédios, como se eu estivesse passando de carro e vendo, sabe? Aí isso foi assim, uns segundos. Quando eu olhei de novo, estava tudo parado. E eu fiquei assim, gente, o que eu acabei de ver aqui? O que aconteceu? Eu fiquei assim, chocada. Isso era no meio da tarde, assim, normal, eu tava sozinha, foi coisa assim, de segundos. Foi a única experiência que eu tive com Final da Matrix. Agora, se vocês já tiveram alguma experiência, quiser contar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!